Quando acordei no hospital, ouvi meu marido falando sozinho. Ainda bem que falta pouco para eu me livrar dela. Mas fui mais esperta e fingi ter amnésia. Um zumbido agudo e insistente foi a primeira coisa que perfurou o véu de escuridão. Depois veio o cheiro, uma mistura de antisséptico e algo que parecia flores murchas. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras pesavam como chumbo. Meu corpo inteiro doía, uma dor surda e profunda que latejava em cada osso, cada músculo. Onde eu estava? A última coisa de que me lembrava era... nada. Um borrão de luzes e gritos. Com um esforço imenso, consegui criar uma pequena fresta para espiar o mundo. A luz era branca e ofuscante, e as formas demoravam a ganhar foco. Eu estava em um quarto de hospital. Havia um acesso intravenoso na minha mão, e o bip rítmico de um monitor cardíaco era o único som constante além do zumbido em meus ouvidos. Então, ouvi uma voz. Uma voz que eu conheceria em qualquer lugar, mesmo no meio do mais denso nevoeiro. Era Pierre, meu marido. Ele estava perto, talvez do outro lado da porta entreaberta. Sua voz era baixa, um murmúrio cansado, como se ele estivesse falando sozinho, desabafando para as paredes. Ainda bem que falta pouco para eu me livrar dela. As palavras flutuaram no ar e caíram sobre mim como uma laje de gelo. Meu coração, que antes batia em um ritmo monitorado e constante, disparou de tal forma que temi que a máquina ao meu lado começasse a gritar. Me livrar de mim? Pierre? Meu Pierre, o homem que me trazia café na cama, que beijava minha testa antes de sair para o trabalho, que segurava minha mão durante filmes de terror? Não podia ser. Eu devo ter ouvido errado. A pancada na cabeça, o acidente... Sim, deve ter sido um acidente. Estava me causando alucinações auditivas. Mas a calma em sua voz. Não havia dor, não havia luto. Havia apenas um alívio frio e calculista. Naquele instante, um instinto primordial, mais antigo e forte que qualquer amor que eu sentia, tomou conta de mim. Fique quieta, não se mexa. Finja. Fechei os olhos com força no exato momento em que ouvi a porta se abrir e seus passos suaves se aproximando da cama. O cheiro de seu perfume caro invadiu minhas narinas. Uma fragrância que antes me trazia conforto e agora me causava náuseas. Senti sua mão quente cobrir a minha, que estava fria como pedra. Luana, meu amor, você consegue me ouvir? Sua voz agora era um poço de preocupação fingida. Decidi que meu silêncio seria minha primeira arma. Continuei imóvel, respirando de forma lenta e superficial. Ele apertou minha mão com mais força. Doutor, acho que ela está acordando. Ele chamou, sua voz carregada de uma urgência que soava completamente falsa aos meus ouvidos recém-alertados. Passos apressados entraram no quarto. Uma nova voz, mais velha e profissional, começou a falar. Senhor, por favor, nos dê um espaço. Senti uma pequena lanterna sendo apontada para os meus olhos, mesmo através das pálpebras fechadas. Forcei-me a não reagir. Luana, meu nome é Dr. Martins. Você sofreu um acidente de carro. Consegue abrir os olhos para mim? Com um gemido ensaiado, forcei minhas pálpebras a se abrirem lentamente. Pisquei várias vezes, olhando para o teto branco, depois para o rosto do médico, mal-me finalmente para Pierre, que estava ao lado dele com uma expressão de pura angústia. Seus cabelos loiros e curtos estavam perfeitamente penteados, e seus olhos azuis, que eu sempre achei tão sinceros, agora pareciam 2 chips de gelo. Onde? Minha voz saiu rouca e fraca, o que não exigiu muito esforço. Onde estou? Você está no hospital, querida, disse Pierre, aproximando-se novamente. Nós sofremos um acidente, mas vai ficar tudo bem. Eu estou aqui. Olhei para ele, e pela primeira vez na minha vida, encarei meu marido como um completo estranho. Inclinei a cabeça, como um cão confuso. Quem é você? A pergunta pairou no ar. O Dr. Martins franziu a testa, e Pierre, por um milésimo de segundo,
Vi um brilho de triunfo em seus olhos antes que ele o substituísse por uma máscara de devastação. Ela não me reconhece, disse ele ao médico com a voz embargada. Oh, meu Deus, ela não sabe quem eu sou. É comum em casos de traumatismo craniano como o dela, explicou o Dr. Martins, fazendo anotações em uma prancheta. A amnésia pode ser temporária. Precisamos ter paciência. Ele se virou para mim. Luana, você se lembra do seu nome? Balancei a cabeça afirmativamente. Acho que... sim. Luana. Olhei em volta. Meus óculos. Eu não enxergo direito sem eles. Era verdade. Meu mundo era um borrão de cores sem meus óculos de grau, e eu usaria essa desvantagem a meu favor. Eles se quebraram no acidente, meu amor, disse Pierre, com uma ternura que me revirou o estômago. Mas não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. Nos dias que se seguiram, eu me tornei a melhor atriz que o mundo já viu. Mantive minha performance de amnésia severa. Fingi não me lembrar de nada sobre nossa vida, sobre nosso casamento, sobre quem ele era. Pierre, por sua vez, desempenhava o papel do marido devotado com uma perfeição assustadora. Ele passava horas ao meu lado, contando nossas histórias, versões editadas e adoçadas da nossa vida, onde ele era sempre o herói, e eu, a donzela frágil e um tanto desastrada. Ele me contou sobre o acidente. Você estava dirigindo, meu bem, ele disse um dia, enquanto ajeitava meu travesseiro. Estava chovendo muito, e você se assustou com um caminhão. Perdeu o controle do carro. Uma mentira. Uma mentira descarada. Pois enquanto ele falava, um flash de memória cortou a névoa na minha cabeça, tão nítido e doloroso quanto um caco de vidro. Eu não estava dirigindo. Eu estava no banco do passageiro. E nós não estávamos em silêncio. Estávamos gritando um com o outro. Lembrei-me do meu próprio tom de voz, alto e desesperado, e de uma única palavra que gritei para ele antes do som ensurdecedor de metal se contorcendo. Dívidas. A memória desapareceu tão rápido quanto veio, deixando-me ofegante e com o coração martelando contra as costelas. Consegui disfarçar como uma pontada de dor, e Pierre prontamente chamou a enfermeira. Mas eu sabia. Eu sabia que ele estava mentindo não apenas sobre seus sentimentos, mas sobre o próprio evento que me colocou nesta cama. A frase que eu ouvi não foi uma alucinação. Era uma promessa. E o homem que segurava minha mão, que me alimentava com uma colher e lia para mim, estava construindo uma prisão de mentiras ao meu redor. Eu estava presa, ferida e supostamente indefesa. Mas ele havia cometido um erro fatal. Ele não sabia que eu estava ouvindo. E agora, eu estava planejando minha fuga de dentro da cela. Os dias no hospital se transformaram em uma rotina sufocante. Um ciclo de refeições sem gosto, exames médicos e a presença constante de Pierre. Ele era a minha sombra, meu carcereiro disfarçado de anjo da guarda. Sua performance era impecável. Ele trocava as flores ao lado da minha cama, lia trechos de livros que eu supostamente amava e respondia às enfermeiras com uma paciência e um carinho que poderiam enganar qualquer um. Mas não a mim. Eu via a verdade por trás de seus olhos azuis e frios. Eu era sua prisioneira, e este quarto de hospital, minha cela. Seu controle se tornou mais rígido. Minha irmã, Ana, tentou me visitar no segundo dia. Eu estava acordada, fingindo dormir, quando ouvi a voz de Pierre no corredor, baixa e cheia de uma falsa preocupação. Ana, eu sei que você quer vê-la, mas o médico foi bem claro. O cérebro dela precisa de repouso absoluto. Muitas emoções, muitos rostos conhecidos podem causar um retrocesso terrível. É para o bem dela. Eu te mantenho informada de tudo, prometo. Meu sangue gelou. Ele estava me isolando, cortando meus laços com o mundo exterior, garantindo que sua versão dos fatos fosse a única que existisse. Meus amigos ligavam, e ele dizia a mesma coisa. Eu era frágil demais, confusa demais. Apenas ele, o marido heróico e dedicado, podia lidar com a situação. A narrativa dele era perfeita, e eu, em meu silêncio forçado, não podia fazer nada para contradizê-la. O desespero começou a me corroer por dentro,
uma sensação de impotência que era quase tão dolorosa quanto as minhas lesões físicas. Foi então que Sara apareceu. Ela não era como as outras enfermeiras, que entravam e saíam em um fluxo apressado de tarefas. Sara se movia com uma calma que parecia fora de lugar naquele ambiente caótico. Ela tinha uns 30 anos, como eu, com longos cabelos pretos e olhos castanhos. No início, ela era apenas mais uma profissional fazendo o seu trabalho. Aferia minha pressão, trocava minha bolsa de soro, perguntava sobre meu nível de dor com uma voz suave. Mas eu comecei a notar pequenas coisas. Quando Pierre estava no quarto, ele frequentemente me interrompia. Se Sara me perguntasse como eu me sentia, eu mal conseguia murmurar um "bem" antes de Pierre intervir. Ela ainda está muito cansada hoje, não é, meu amor? Mas está melhorando, graças a Deus. Sara não dizia nada, mas seu olhar se demorava em Pierre por um segundo a mais do que o necessário. Ela via. Ela via o jeito que ele ajeitava meus lençóis com um pouco de força demais. A maneira como seus dedos apertavam meu braço quando ele pensava que ninguém estava olhando. Ela via a fachada. A confirmação veio em uma tarde chuvosa. Pierre tinha saído para resolver umas burocracias do seguro, deixando-me sozinha pela primeira vez em quase 1 hora. No instante em que a porta se fechou, a máscara de confusão e fragilidade que eu usava caiu do meu rosto. Eu me permiti um momento de lucidez. A expressão de medo e raiva tomando conta das minhas feições. Meus olhos se fixaram na porta, como se eu pudesse ver através dela, desejando que ele nunca mais voltasse. Foi quando ouvi um barulho suave. Virei a cabeça e meu coração saltou. Sara estava parada ao lado do meu monitor cardíaco, ajustando um dos fios. Ela não estava olhando para o aparelho. Estava olhando para o meu reflexo na tela escura do monitor. Ela tinha visto tudo. Nossos olhos se encontraram. Os meus, arregalados de pânico por ter sido descoberta. E os dela, calmos e cheios de uma compreensão silenciosa. Ela não demonstrou surpresa. Apenas me deu um aceno de cabeça quase imperceptível antes de se virar e sair do quarto. Naquele momento, uma faísca de esperança se acendeu na minha escuridão. Eu não estava mais sozinha. No dia seguinte, Sara entrou no meu quarto carregando uma pequena pilha de revistas e um bloco de notas com uma caneta. Pierre estava sentado na poltrona lendo o jornal. "Bom dia, Luana", disse Sara, com seu sorriso profissional. "Pensei em trazer umas coisinhas para você se distrair. Os médicos dizem que estimular a mente ajuda." Ela colocou as revistas na minha mesinha de cabeceira e, por último, o bloco de notas. "Talvez desenhar, ou tentar escrever o que você sente. Às vezes ajuda a memória a voltar." Sua mão pousou sobre o bloco por um segundo, e seus olhos encontraram os meus com um significado claro. Era uma oferta, uma ferramenta, uma arma. "Que ótima ideia, enfermeira!" exclamou Pierre. "Vamos, meu amor, tente desenhar uma flor para mim." E assim começou meu duplo jogo. Para Pierre, eu era a paciente de amnésia que rabiscava formas infantis e tentava, com dificuldade, escrever o próprio nome. Mas quando ele saía do quarto, eu virava as páginas e escrevia freneticamente. Mentira 1. Eu estava dirigindo. Fato. Ele estava. Discutimos sobre o dinheiro. Mentira 2. Ele está preocupado. Fato. Ouvi ele falando que quer se livrar de mim. Mentira 3. Visitantes me fazem mal. Fato. Ele está me isolando. Enquanto eu escrevia, mais flashes da discussão no carro me assombravam. A imagem do painel do carro, os números vermelhos do velocímetro subindo enquanto Pierre acelerava, não por velocidade, mas por raiva. E então, a memória crucial, a peça que faltava, atingiu-me com a força de um soco. Não eram apenas dívidas, era o meu dinheiro, o dinheiro que meus pais me deixaram. A voz dele ecoou em minha mente, não como um sussurro, mas como um grito de pânico e fúria. "Eu perdi tudo, Luana. Eu tentei investir, multiplicar, mas eu perdi. O dinheiro acabou." Então era isso. O motivo. Ele havia destruído meu futuro financeiro. O acidente não foi uma tentativa de me matar. Percebi com um calafrio. Seria muito suspeito.
O plano dele era outro, mais cruel. Ele precisava que eu fosse declarada incapaz, louca, com amnésia, para que ele, como meu marido e tutor, tivesse controle total sobre o que quer que restasse. Se livrar de mim não era sobre morte. Era sobre me apagar. Uma noite, Pierre voltou mais cedo do que eu esperava. Eu estava no meio de uma frase, documentando a memória sobre a herança. Ouvi a maçaneta girar e, em pânico, virei a página para meu desenho. Não foi rápido o suficiente. Ele entrou, sorrindo. Como está minha artista favorita? Ele se aproximou e, para meu horror, pegou o bloco de notas da minha mão. Deixe-me ver seu progresso. Meu coração parou de bater. Ele folheou a primeira página, com o desenho da flor. Depois a segunda, com meu nome rabiscado. Seus dedos estavam a centímetros da página com minhas anotações. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. Eu estava perdida. Com o último pingo de adrenalina, joguei minha cabeça para trás e soltei um grito agudo, levando as mãos à têmpora. Minha cabeça... Ah, dói! Dói muito! Funcionou. Instantaneamente, a atenção de Pierre se desviou do bloco. Ele o deixou cair na cama e correu para o meu lado, o rosto contorcido em sua habitual falsa preocupação. Luana, o que foi? Vou chamar a enfermeira. Enquanto ele se virava para o corredor, gritando por ajuda, meus olhos se fixaram no bloco de notas fechado sobre o lençol. Eu tinha escapado por um triz, mas a mensagem era clara. O tempo estava se esgotando, e o jogo que eu estava jogando era mais perigoso do que eu jamais imaginei. O susto com o bloco de notas me deixou abalada, mas estranhamente mais forte. A adrenalina que correu em minhas veias transformou meu medo em uma fúria fria e cortante. Eu não era mais apenas uma vítima. Eu era uma combatente em território inimigo. Pierre, por outro lado, pareceu convencido de que meu grito de dor foi apenas mais um sintoma da minha condição. Na verdade, o incidente pareceu apressá-lo. Sua presença se tornou ainda mais constante. Sua preocupação ainda mais sufocante. Tornou-se quase impossível qualquer comunicação com Sarah. Ela continuava seu trabalho com um profissionalismo exemplar, mas nossos olhares se cruzavam com uma urgência crescente. A oportunidade de descobrir o plano dele veio de forma inesperada. Eu precisava fazer uma tomografia de acompanhamento. Sarah veio me buscar. No corredor, Pierre insistiu em nos acompanhar. No caminho para a radiologia, passamos por uma sala de espera vazia. Pierre viu um médico e se desculpou por um momento. É rápido, meu amor. Preciso só dar uma palavra com o Dr. Azevedo. Me esperem aqui. Ele entrou na sala de espera para ter mais privacidade, dando as costas para nós. Foi um erro crucial. Ele achava que eu era um vegetal inofensivo. Sarah, percebendo a oportunidade, parou a cadeira de rodas a uma distância perfeita. A voz de Pierre era baixa, mas as palavras eram claras. Sim, Dr. Aguiar, sou eu, ele começou. Está tudo certo para sexta-feira, então? Ótimo. Houve uma pausa. Exato, a transferência para a clínica Bosque Sereno. O laudo preliminar que você preparou está perfeito. Amnésia dissociativa com surtos psicóticos. É exatamente o que precisamos. Meu estômago se contorceu. Eram mentiras costuradas para formar uma sentença. Assim que ela estiver internada e for oficialmente declarada incompetente, continuou Pierre, eu retomo o controle total das finanças. Ninguém, nem a irmã intrometida dela, vai poder interferir. O local é bem isolado, não é? Perfeito. Ninguém vai poder visitá-la sem a minha autorização expressa. Ali estava, o plano completo, em toda a sua monstruosidade. Ele não ia me matar. Ele ia me enterrar viva. Ia me trancar em um hospício no meio do nada, com um diagnóstico falso, para roubar o que era meu. A frase "se livrar dela" agora fazia todo o sentido. Ele ia me apagar da sociedade, transformando-a em uma louca esquecida, enquanto ele vivia com o dinheiro dela. Senti a mão de Sarah pousar discretamente em meu ombro, um gesto sutil para me manter calma. Pierre desligou o telefone e voltou para nós, sorrindo.
Pronto, meu bem. Assuntos chatos resolvidos. Vamos cuidar de você. O trajeto de volta para o quarto foi um borrão. Minha mente gritava. Sexta-feira. Hoje era quarta. Eu tinha menos de 2 dias. De volta à segurança do meu quarto, o pânico me dominou. Como eu poderia avisar Sarah? O bloco era muito perigoso. Pierre poderia pegá-lo a qualquer momento. Mais tarde, Sarah entrou para verificar meus sinais vitais. Pierre tinha descido a lanchonete. Era a minha chance. Quando ela se inclinou para ajustar o medidor de pressão no meu braço, agarrei sua mão com a força que me restava. Minha expressão era de pânico genuíno. Estou com medo, sussurrei. Uma frase que era ao mesmo tempo parte do meu ato e a mais pura verdade. Ela me olhou nos olhos, sua expressão calma me incentivando. Mantendo o contato visual, usei meu dedo indicador para traçar letras trêmulas na pele macia de seu antebraço. Sexta. Ela franziu a testa por um segundo, processando. Ajuda. Seus dedos apertaram os meus com firmeza. Uma resposta silenciosa. Irmã. Ana. Ela assentiu. Um movimento quase imperceptível. Tente descansar, Luana, ela disse em voz alta. Você está segura aqui. Mas seu aperto em minha mão dizia: eu entendi. Vou agir. Os 2 dias seguintes foram a tortura mais longa da minha vida. Eu estava em uma contagem regressiva para o meu próprio fim, forçada a sorrir e a parecer confusa, enquanto Pierre falava sobre a clínica maravilhosa no campo, que iria acelerar minha recuperação. Ele estava eufórico. O alívio em seu rosto era quase palpável. Ele achava que tinha vencido. Eu, por outro lado, vivia de olhares roubados com Sarah. Um aceno de cabeça quando ela passava. Um brilho de promessa em seus olhos. Eu não sabia o que ela estava fazendo, ou se tinha conseguido contatar minha irmã. Eu tinha que colocar toda a minha fé em uma mulher que eu mal conhecia, uma aliada silenciosa em meio a uma guerra que só nós duas sabíamos. A manhã de sexta-feira chegou fria e cinzenta. Pierre entrou no quarto mais cedo do que o normal. Ele carregava uma pequena mala. Bom dia, flor do dia, disse ele com uma alegria nauseante. Hoje é o grande dia, o dia do nosso novo começo. Ele abriu a mala e tirou um conjunto de roupas confortáveis, calças de moletom e uma blusa de malha. Ele as colocou na beirada da cama. A ambulância de transferência chegaria em 1 hora. O tempo tinha acabado. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na minha garganta. Sarah ainda não tinha aparecido hoje. O desespero começou a me sufocar. Será que ela não conseguiu? Será que fui abandonada? Pierre me ajudou a sentar na cama. Seu rosto estava perto do meu, seus olhos azuis brilhando com um triunfo cruel que ele nem se preocupava mais em esconder. Ele se inclinou e sussurrou em meu ouvido, sua voz uma carícia venenosa. Falta pouco agora, Luana. Um lugar calmo, só para você. Onde você vai poder descansar. Para sempre. Naquele exato momento, ouvi o som distinto de um veículo parando do lado de fora, seguido pelo barulho de portas se abrindo. Era a ambulância. Era o meu fim. O sorriso de Pierre se alargou. Ele tinha ganhado. O sorriso de Pierre era a última coisa que eu esperava ver. A ambulância estava lá fora, uma besta branca esperando para me engolir. 2 paramédicos, de aparência séria e cansada, entraram no quarto com uma maca. Eles trocaram algumas palavras com Pierre, que gesticulava em minha direção, o rosto transbordando de compaixão plástica. O fim havia chegado. Minha guerra secreta estava perdida. Vamos, senhora. Vamos levá-la para um lugar mais confortável, disse um dos paramédicos, aproximando a maca. Pierre colocou a mão em meu ombro. Viu, meu amor? Tudo vai ficar bem. Foi quando a porta do quarto se abriu com um estrondo. Não foi uma entrada sutil. A porta bateu contra a parede com força, revelando minha irmã, Ana, com o rosto vermelho de fúria. Ao seu lado, impassíveis e imponentes em seus uniformes, estavam 2 policiais. E logo atrás deles, com uma expressão de alívio e determinação,
estava Sara. O mundo pareceu parar. Os paramédicos congelaram. O sorriso de Pierre se desfez, sendo substituído por uma máscara de choque puro, que rapidamente se transformou em pânico. A cor sumiu de seu rosto. Pierre, a voz de Ana cortou o silêncio. O que você pensa que está fazendo? Ele gaguejou. Ana, o que é isso? Nós estamos transferindo a Luana para uma clínica melhor. Os médicos. Foi o meu momento. Toda a fraqueza, todo o medo, toda a confusão fingida se evaporaram. Puxei meu corpo para cima, sentando-me ereta na cama, ignorando a dor. Olhei diretamente para o homem que, por dias, me tratou como uma boneca quebrada. Minha voz saiu firme, clara e cheia de um gelo que eu não sabia que possuía. Mentira, eu disse. Todos no quarto se viraram para mim. A amnésica estava falando. Ele não estava me transferindo para uma clínica melhor. Ele ia me internar à força em uma instituição psiquiátrica para ser declarada mentalmente incompetente e ele poder roubar toda a minha herança. O queixo de Pierre caiu. Ele me encarou como se estivesse vendo um fantasma. Isso é um absurdo. Ela está delirando. É parte da doença. Ele praticamente gritou. Mas era tarde demais. Sara deu um passo à frente, segurando o pequeno bloco de notas. Ela o estendeu para um dos policiais. A paciente não tem amnésia, senhor, disse Sara. Ela estava fingindo para se proteger dele. Ela documentou tudo neste diário. As ameaças, as mentiras, o plano para isolá-la. O policial pegou o diário e começou a folheá-lo. Eu continuei, minha voz ganhando força. O acidente não foi minha culpa. Ele estava dirigindo. Tivemos uma briga porque eu descobri que ele perdeu todo o dinheiro da herança que meus pais me deixaram. Ele ficou furioso, acelerou imprudentemente e bateu o carro. Olhei para Pierre, que agora tremia. Ele não queria me matar. Ele precisava de mim viva, mas incapaz. E ele tentou me impedir de vê-la o tempo todo, acrescentou Ana, mostrando seu celular ao outro policial. Tenho mensagens dele dizendo que visitas me fariam mal, que eu deveria ficar longe. Ele estava me afastando de propósito. O castelo de mentiras de Pierre desmoronou em segundos. Diante do diário, do meu testemunho lúcido e das provas, ele não tinha para onde correr. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele era apenas um homem pequeno e patético. Senhor Pierre Dubois, disse um dos policiais, dando um passo à frente. O senhor está preso por suspeita de fraude, cárcere privado e por colocar a vida de sua esposa em risco. O senhor tem o direito de permanecer calado. O som metálico das algemas se fechando em seus pulsos foi a música mais doce que eu já ouvi. Enquanto o levavam para fora, seus olhos encontraram os meus uma última vez. Não havia amor, nem ódio. Apenas o vazio da derrota. No momento em que ele desapareceu, o ar pareceu voltar aos meus pulmões. O alívio foi tão avassalador que me fez chorar, mas pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de libertação. Ana me abraçou com força, e eu me permiti desabar em seus braços. Sobre o ombro dela, encontrei o olhar de Sara. Assenti com a cabeça, uma gratidão tão imensa que palavra nenhuma poderia expressar. Ela sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. A guerra tinha acabado. 3 meses depois, o mundo era um lugar diferente. Eu estava sentada em um café, o sol da tarde aquecendo meu rosto. O divórcio já estava finalizado. Com o diário como prova principal e o testemunho de Sara, Pierre enfrentava um processo criminal que certamente o deixaria longe de mim por muito tempo. Recuperei o controle total da minha vida, das minhas finanças, do meu futuro. As cicatrizes físicas estavam desaparecendo, e as emocionais, eu estava aprendendo a cuidar delas, um dia de cada vez. Olhei para a mulher sentada à minha frente, rindo de algo que eu disse. Sara, a enfermeira que se tornou minha confidente, minha salvadora, e agora, uma das minhas melhores amigas. Nossa ligação, forjada no medo e nos sussurros, havia florescido em uma amizade verdadeira e sólida. Naquela noite,
antes de dormir em meu próprio apartamento, em minha própria cama, a frase que iniciou todo aquele pesadelo voltou à minha mente. Ainda bem que falta pouco para eu me livrar dela. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não era de medo, era de poder. Ele achou que aquelas palavras eram uma sentença para mim. Mal sabia ele que se tornaram meu grito de guerra, o catalisador que me transformou de vítima em estrategista. Ele não se livrou de mim. Fui eu que me livrei do peso morto, do engano, do opressor. Eu emergi daquele acidente não apenas viva, mas mais forte, mais sábia e, finalmente, livre. E a minha nova vida estava apenas começando.